Enquanto as luzes de Tóquio brilham 24 horas por dia, existe uma parte do Japão que vive no escuro. Pessoas que simplesmente desistiram do mundo. Eles se trancam em seus quartos por anos, alguns por décadas. Eles são os hikikomori, e hoje você vai conhecer a realidade que o Japão prefere esconder. Hikikomori e inkikomori significa literalmente isolamento ou reclusão. É usado para descrever pessoas que se afastam da vida social por meses ou anos, sem frequentar escola, trabalho ou qualquer convívio externo. Definição oficial do Ministério da Saúde do Japão: isolamento social por mais de 6 meses. Muitos vivem trancados em seus quartos, alimentando-se através de portas deixadas por familiares. Diferente da depressão clínica, nem sempre há tristeza, às vezes, apenas desistência. O termo hikikomori começou a ser usado de forma oficial no final dos anos 990, mas o fenômeno já vinha sendo observado desde a década de 880. O psiquiatra Tamaki Saito foi um dos primeiros a estudar e popularizar o termo com seu livro Hikikomori, Adolescência Sem Fim, publicado em 1998. Ele descreveu casos de jovens que se recusavam a sair de casa e viviam isolados por anos, levantando a discussão pública sobre o problema. Quem são eles na prática? Jovens entre 15 e 39 anos são a maioria, mas há também hikikomori com mais de 50 anos. Podem ser homens ou mulheres, embora a maioria dos casos registrados sejam de homens. Muitos são inteligentes, sensíveis e talentosos, mas foram esmagados pelas pressões sociais, escolares ou familiares. Vivem trancados em seus quartos, dormindo de dia, vivendo à noite, conectados à internet, em jogos, fóruns ou redes sociais. Para entender o hikikomori, é preciso olhar para a cultura japonesa. No Japão, a ideia de gaman é central. Significa suportar dificuldades sem reclamar, com paciência e resistência. O sistema educacional é altamente competitivo. Os exames escolares são vistos como uma prova do valor da pessoa, não apenas como um teste acadêmico. Falhar nesses exames pode ser considerado uma mancha na honra da família. Além disso, a cultura japonesa valoriza muito a harmonia social, e ser diferente ou não se encaixar pode ser motivo de exclusão ou vergonha. Bullying severo é comum nas escolas, e muitos jovens se sentem sozinhos e incapazes de pedir ajuda. Em casa, a figura do Oyagashá, pais superprotetores que evitam conflitos, pode inadvertidamente reforçar o isolamento, pois não forçam os filhos a enfrentar o mundo. Como é a vida dessas pessoas? A rotina é quase sempre a mesma: dormir durante o dia, viver à noite, conectado à internet. Comida deixada na porta, seus quartos são escuros, as janelas ficam fechadas e a interação com o mundo externo é mínima ou inexistente. Muitos passam horas jogando videogames, assistindo vídeos ou navegando em fóruns online. O contato físico, social ou emocional é praticamente nulo. Eles não trabalham, não estudam e, em casos mais graves, nem tomam banho ou trocam de roupa regularmente. O quarto se torna um santuário e uma prisão ao mesmo tempo. O hikikomori é uma questão social grave no Japão, especialmente porque o país está envelhecendo. Muitos pais idosos, com mais de 80 anos, sustentam filhos na faixa dos 50, que ainda vivem isolados em casa. É o chamado problema 8050. Quando esses pais falecem, muitas vezes os filhos ficam completamente sem suporte, e casos de corpos encontrados dias depois em casas isoladas são registrados. Essa situação se torna uma bomba social silenciosa, um desafio para políticas públicas e para a própria estrutura familiar. A dimensão do problema hikikomori no Japão é profunda, crescente e preocupante. Não se trata apenas de pessoas isoladas em seus quartos. É uma crise social, econômica e geracional que vem se agravando há décadas. Número alarmante de casos. Estima-se que existam mais de 1,15 milhões de hikikomori no Japão. Muitos estão isolados há mais de 10 anos. Pesquisas sugerem que o número real pode ser ainda maior,
pois muitos casos não são registrados, por vergonha ou negação da família. O Japão, após décadas ignorando o problema dos hikikomori, começou a agir, mas muitos especialistas consideram que essas medidas chegaram tarde demais para milhares de pessoas. Ainda assim, nos últimos anos, surgiram iniciativas públicas e privadas para tentar conter e reverter o avanço desse fenômeno. Centros de apoio e reabilitação social. O governo japonês e ONGs criaram centros especializados chamados de Centros de Reabilitação para Hikikomori. Eles oferecem atividades leves, artesanato, jardinagem, culinária, conversas em grupo, apoio psicológico com foco na reconstrução da autoestima, programas de reinserção gradual na vida social. Esses locais evitam qualquer tipo de pressão. O objetivo é reconstruir vínculos sociais aos poucos. Escolas noturnas e programas alternativos. Foram criadas escolas com horários alternativos e métodos menos rígidos, voltadas especialmente para adolescentes hikikomori. Nessas escolas, os estudantes podem escolher o ritmo e os horários das aulas. O foco é emocional, não apenas acadêmico. O ambiente é mais acolhedor e sem exigências de notas ou presença diária. Serviços de amigos de aluguel. Empresas privadas oferecem irmãos postiços, amigos de aluguel ou interlocutores sociais. São profissionais treinados para se aproximar lentamente de um hikikomori por carta, ligação ou visitas curtas. O objetivo é estabelecer confiança e ajudar o indivíduo a voltar ao convívio com o mundo real. Algumas famílias pagam mensalidades para manter esse apoio por meses ou até anos. Mas há desafios sérios. Muitos hikikomori não querem ou não conseguem pedir ajuda. As famílias, com vergonha, escondem os casos. A sociedade japonesa ainda valoriza a conformidade, dificultando a aceitação das diferenças. O hikikomori não é apenas alguém que se tranca num quarto. É alguém que a sociedade esqueceu antes mesmo de tentar entender. Vivemos em um mundo que exalta produtividade, metas, resultados. Mas e quem não consegue acompanhar? E quem tropeça? E quem simplesmente cansa? Para o Japão e para tantos outros países, o hikikomori é um erro silencioso. Um lembrete incômodo de que algo está muito errado com a forma como tratamos a fragilidade humana. A dor deles não aparece no noticiário. Eles não fazem protestos. Eles não gritam. Apenas desaparecem. No fundo, o hikikomori não está fugindo do mundo. Ele está se protegendo de um mundo que não soube acolher. E talvez o mais assustador seja isso: perceber que qualquer um de nós poderia estar ali, isolado, invisível, sufocado pela expectativa de ser perfeito o tempo todo. Ninguém escolhe viver assim. O que falta não é força de vontade, falta escuta, falta empatia, falta uma sociedade onde errar não signifique desaparecer. Que a gente não ignore o silêncio dos hikikomori, porque muitas vezes é no silêncio que mora o grito mais alto por ajuda. Agora que você conhece essa realidade, compartilhe. Fale sobre isso. Mostre para o mundo que atrás da tecnologia, da beleza e da disciplina do Japão, existem vidas sufocadas pelo silêncio. E se você se sente perdido, sobrecarregado ou sozinho, saiba que você não precisa se isolar. Você não está sozinho. Inscreva-se no canal para mais histórias reais como essa. Curta, comente, compartilhe. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas.